Viagem, fizemos planos para você. Associe-se e assegure para os momentos difíceis assistência 24 horas, profissionais capacitados e cobertura em todo o Brasil. Convênios especiais e descontos incríveis. Nosso cuidado não fica só no papel. Plano de assistência familiar Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Sete horas e 43 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Estamos hoje conversando com o Juracy Sampaio e o Carlos de Rezende, a chapa Carlão, reitor, e Juracy, vice-reitor da UENF. Avança UENF, a sua chapa é a número 11. Essa é a primeira dupla que conversa conosco aqui no Folha no Ar. E voltando, passo a bola para Luísio. Luísio. Rapaz, essa confusão que eu fiz entre José Patrocínio e Nilo Peçanha, eu não vou dizer o nome, aí me lembra uma história divertida, que faz parte do folclore político de Campos. Tinha uma liderança política em determinada época e naquela época, logicamente, a oratória era menos exigida, talvez, do que passou a ser nas últimas décadas, pelo menos. E aí estava no discurso, e aí a pessoa falando, a liderança, porque como dizia José Patrocínio, o trigger da abolição. Aí vem alguém no ouvido dele assim, fulano, tá errado, não é o trigger não. Perdão, meus povos, pois como dizia José Patrocínio, o onça da abolição. Essa é uma passagem famosa. E eu não cheguei lá, mas cheguei perto, eu confundi os dois. Mas eu queria que ele estava falando aqui no início que você explicasse como é que vai ser o processo eleitoral em si, pro ouvinte que não é tão íntimo, para ele explicar. Tá. A eleição ela vai ocorrer nos polos do CEDEG. São 11 polos que a UENF está. No próximo sábado, dia 31, a eleição nos polos vai ser das 10 até as 14 horas. E nos campos da UENF, aqui em Campos e em Macaé, será no dia 3 de setembro. Terça-feira, né? Terça-feira, das 8 até as 8 horas da noite. Qual é o universo de eleitores? Os eleitores são... No total? Em torno de 7 mil, né? 7 mil, 7 mil. São aproximadamente 300 professores, 600 técnicos e 7 mil alunos, um pouquinho mais, dá em torno de 8 mil. Só que nós seguimos a LDB, né? Onde os professores representam 70% de peso, né? Alunos 15% e técnicos 15%. E que a gente estava conversando também no intervalo, o processo ainda, como os Estados Unidos lá, que volta meio da polêmica, ainda é cédula escrita, né? De papel. Esse ano voltamos à era da cédula escrita, porque 2 ou 3 eleições anteriores elas foram com a eletrônica, com o equipamento cedido pelo TRE. Esse ano, por alguma dificuldade que eu desconheço, não conseguiram as máquinas e, portanto, voltaremos ao papel, à cédula. É uma regressão da ciência? Pois é, né? É uma contradição do que a gente estava falando aqui agora, mas é verdade. Mas vamos lá. Ô, Carlão, Juracy, eu queria chegar a uma parte comum, porque eu vou ter que, apesar das particularidades, até por questão de equidade, a Folha é muito ciosa nisso, eu vou ter que repetir as mesmas coisas para todos que vierem aqui. Mas eu queria começar, antes de chegar no comum, eu queria começar no particular e queria que vocês falassem um pouco. Eu vou ler, se vocês me permitem, o folder de vocês, que eu estava lendo, estudando desde que vocês mandaram, que a gente marcou a entrevista, e que vocês comentassem. Eu vou ler. Logo de cara, a proposta como a chapa se apresenta. A Universidade Pública Brasileira vem sofrendo inúmeras investidas para alterar o seu modelo de funcionamento. A pior delas é que pressiona pela descontinuidade das políticas de financiamento público. A nossa chapa defende a universidade pública, gratuita, de excelência e socialmente referenciada. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Pois então,
acho que é de conhecimento comum, né, que existe a solução para a universidade pública é se cobrar anuidade ou mensalidade, enfim. E a gente entende que essa é mais uma falácia, né, de solução para o nosso problema. Eu vou dizer que mesmo nos modelos, vamos dizer assim, mesmo no modelo americano, onde muitas pessoas se espelham, a anuidade representa uma contribuição muito pequena, né, e que o governo federal, os governos estaduais e muitas vezes também as indústrias colaboram com uma participação muito grande. Então, considerando o aspecto financeiro no Brasil, onde a gente tem realmente um número enorme de pessoas em condições financeiras precárias, vamos dizer assim, onde a gente tem uma concentração de renda muito grande, essa política de se cobrar pela universidade pública, ela realmente acabaria excluindo uma série de pessoas que não teriam condições. E pior, levariam esses jovens a um endividamento excessivo. Eu digo isso porque hoje, esse é um dado importante que toda a comunidade precisa ter conhecimento, a UENF cobre uma população de baixa renda fantástica. E a gente entende que somente a educação pública pode realmente, vamos dizer assim, avançar na questão social. E hoje a UENF, é importante ressaltar que a UENF, junto com a UERJ, lá em 2001, foi a primeira universidade a estabelecer a lei de cotas, né? E muito questionada, inclusive, durante muito tempo ainda, algumas pessoas... Ainda hoje, né? Ainda hoje questionam a lei de cotas, mas eu diria que a lei de cotas, inclusive no início eu também pensei que não fosse ter uma solução, não seria uma solução para a nossa educação, mas hoje eu tenho certeza que ela é. É óbvio, isso não tira a obrigatoriedade de nós olharmos para o ensino fundamental e o ensino médio de uma outra perspectiva, né? Mas eu digo assim, hoje, na UENF, nós formamos 2/3 dos nossos alunos entram pela cota e apenas 1/3 pela livre concorrência. Ou seja, se a gente recorre a um dado, por exemplo, do Índice de Desenvolvimento Humano, né, que é o IDH aqui na região, esse é um papel fantástico. Eu vou citar caso de 2 alunos, né? Tem mais, mas vou citar o caso de 2 alunos. Tem uma aluna que veio de Friburgo, essa jovem, ela não tinha aula todos os dias, porque era uma escola de agricultores, né? Então era dia sim, dia não, porque numa semana era para um grupo de alunos de um nível, depois do outro. Essa jovem veio para a UENF, fez graduação na UENF, mestrado, doutorado, e hoje ela está na Universidade de Toulouse, né, na França. Ó, veja bem, em qual perspectiva um estudante que veio de uma classe de agricultores conseguia chegar aonde chegou? Né? Um outro jovem, o pai dele aqui era passador de cabo de telefone. Esse jovem também fez graduação na UENF, fez mestrado e doutorado e hoje está na Universidade de Oldenburgo, próximo a Bremen. E eu vou citar o meu próprio caso, né? O meu próprio caso, eu não entrei pela lei de cotas na ocasião, porque obviamente não existia, mas eu cheguei aonde cheguei graças à universidade pública, porque meu pai carregava saco de farinha nas costas em padaria, entendeu? Então, realmente eu diria que a universidade pública ela é um elemento transformador. É óbvio que o modelo ele tem que ser revisitado sempre, né? Mas o papel da universidade pública ele realmente tem sido cumprido. Então, eu tenho muito orgulho de ter vindo para a UENF logo no seu primeiro momento, acreditando na missão que nos foi imposta pelo Darcy Ribeiro, sabe? Uhum. E a interiorização da universidade e ver a transformação social que ela pode promover com esses jovens me traz muito orgulho. Por isso a gente defende a universidade pública, gratuita,
né, de excelência, não percamos isso como referência, né, porque não há assistencialismo, né, é uma luta, a gente cobra dos alunos e socialmente referenciada, porque a gente tem que prestar conta, obviamente, à universidade. E esse número, esses indicadores, eles mostram exatamente para o que a UENF veio. Você falava comigo aqui fora do ar no início, antes de começar o programa, que sobre aquela teoria de o que pode pagar, aquele que tem condições financeiras poderia contribuir para aquele que não tem, ajuda no geral. E você dizia que como doação seria uma coisa a se considerar. Exato. Que como anuidade não, porque aí você pode criar uma série. Aí você cria uma série de jeitinho daqui, jeitinho dali. O que tem condição vai arrumar uma declaração de que não tem. Aí a gente já conhece esse. Hoje, uma das cotas, você. Existem fraudes. Tem pessoas se autodeclarando. Se bem que no Brasil, né? Isso também é complicado. Por isso que eu digo, o exemplo tem que vir de cima, né? Porque, na verdade, a cota, o ideal é cota por problemas sociais, não só raça, né? Porque às vezes. Na verdade, as políticas afirmativas de cotas, eu até estava. A gente comentou aqui quando o Tarantino lançou um novo filme dele, em algum lugar. Era uma vez em Hollywood. Eu fiz uma crítica meio que historiografando Tarantino, que é um cineasta que surge nos anos 90. A política de cotas nasce nos anos 90 com o governo Bill Clinton, né? E dali ele vai para o mundo. Os Estados Unidos, logicamente, que é um polo irradiador, sempre, pelo menos do século XX, ou no final do século XIX para cá, né? E dali foi para o mundo, né? Mas desde sempre questionada, né? O governo Clinton veio nos anos 90, depois do governo George W. Bush pai, né? Foi dois governos, ali surge e dali vai para o mundo. Mas eu queria, a gente está chegando já a quase 8 horas, a gente roçou aqui em alguns temas que a gente vai, esses temas fixos que eu vou rolar para todos os candidatos, e queria que vocês me permitem começar, né, como a gente colocou aqui no anúncio da entrevista. Foi bom que a gente adiantou também um pouco de pauta para vocês. Mas vamos lá, alguns temas comuns que eu acho que tem que ser, na minha opinião, comum a qualquer um que vai assumir o lugar do Passoni, independente de quem seja, né? Primeiro, a gente falou aqui do artigo da professora Luciane, né? É a questão dos duodécimos, né? A questão da tão sonhada autonomia universitária, para que tanto o ENF, quanto o ESO, quanto o ERJ deixe de ser reféns do político da vez. Como é que vocês encaram isso e o que vocês pretendem fazer, caso eleitos, para que isso se concretize finalmente? Olha, o duodécimo eu vejo como um dispositivo que já deveria estar sendo cumprido há muito tempo, porque, inclusive, no plano do judiciário, isso já vem sendo cumprido há décadas, né? Infelizmente, as universidades têm sido vistas de uma outra forma, né? E isso impossibilita a previsibilidade dos, vamos dizer assim, dos gestores dentro da universidade. Bom, eu quero deixar claro, né, que eu estive também lá na luta junto com Luciane, a UENF esteve junto na luta pelos duodécimos, e nós, embora apoiássemos os duodécimos, fomos contrários ao fracionamento como foi imposto pelo governo, né, 33, 66% e 100%, que eu acho que foi inclusive destacado na matéria da Luciane. A gradualidade. Então, uma coisa que a gente entende também, Aloysio, é o seguinte: uma coisa é o duodécimo, que ele estabelece realmente uma previsibilidade, isso é fantástico, é um avanço, a gente entende isso, mas o sonho mesmo de autonomia seria vincular também esse valor à arrecadação do Estado, como é feito no estado de São Paulo. Para as universidades estaduais e pela própria FAPESP, né? Para isso, nós tivemos lá na Constituição de 88 um percentual destinado de 6%. Naquela época só existia a UERJ, né? Depois um deputado fez uma
uma outra emenda para ampliar para 10 e considerando as 3 instituições do Estado, né? Que aí já existia a UENF, a UERJ e a UESO. Mas isso está sendo questionado e iniciou-se o questionamento durante o governo do Cabral no STF sobre a constitucionalidade. Eu não consigo entender como é que isso pode ser constitucional em São Paulo e inconstitucional no estado do Rio de Janeiro. Mas, enfim, isso aconteceu. E olha que a UERJ já formou alguns ministros do Supremo, né? Pois é, exato. Entendeu? Então, essa é uma questão que também a nós ela nos parece fundamental. Porque isso, inclusive, ainda tem uma destinação para a FAPERJ de 2% da arrecadação, o que dá uma autonomia fantástica ao investimento na ciência do estado do Rio de Janeiro. Porque a FAPERJ, mesmo estando numa situação precária ao longo desses últimos anos, continua tendo um papel muito importante na ciência do estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Porque mesmo com todo esse contingenciamento financeiro, ela ainda continua sendo a segunda fundação de amparo à pesquisa, né, só com bolsas. Agora, felizmente, depois de muitos anos, começou-se a pagar os projetos que estavam retidos lá na FAPERJ. Nós mesmos recebemos um Pronex, né, que é um projeto de núcleo de excelência e que começou a ser pago agora, mas estava aprovado desde 2015. E outros que foram abertos ano passado. Então, hoje, nós estamos vivendo uma situação diferente, né, e inesperada, ao meu ver. Vamos, quer dizer, quando você fala, o nome da universidade é Darcy, né? Uhum. E eu me lembro que novo eu tive a chance de fazer um sobrevoo com o Darcy, eu estava no helicóptero, e ele sobrevoando. Aqui eu fazia isso, aqui eu fazia aquilo. Ele era não parava de falar, né? Ele era hiperativo. Hiperativo mesmo. E falava aqui eu fazia isso, aqui eu fazia aquilo. Na época o Gil com Einstein, que depois você falou do Fundenor, que vai assumir, né, a FENORTE, que era uma constituição inicial, que depois, né, que falava que intelectual é para pensar. Para administrar tem que ter uma instituição à parte. Mas qual o legado de Darcy Ribeiro na UENF? E qual vocês pretendem revitalizar se forem eleitos? Bom, eu digo que é uma responsabilidade incrível, né? Eu também tive a oportunidade de conviver com o Darcy, figura fantástica, né? Por várias vezes ele exatamente assim, uma vez nós entramos na sede da Rural ali, criou até um certo constrangimento, porque ele se achava à vontade de dizer, você pode ficar aqui, você pode ficar colar, né? E isso gerou um certo constrangimento no início. Mas o legado dele, que a gente pretende realmente discutir dentro da instituição e consagrar isso, é o estabelecimento do colégio de aplicação. Uma coisa que realmente a gente pretende muito. E o Darcy dizia, você tem razão, o Darcy dizia que uma coisa que... Bom, o futuro é incerto, né? A gente não sabe realmente o que nos espera mais adiante, mas a gente entende que parte da missão imposta pelo Darcy, ela tem sido cumprida, e principalmente uma coisa que ele dizia, né, que a universidade não devia ter disputa pelo poder. Por isso, inclusive, a gente nunca colocou no estatuto da UENF reeleição para reitor, né? A reeleição na UENF ela não é consagrada, né? Então, eu digo assim... Ela não é permitida. Não é permitida. Então, ali a gente já previa exatamente que deva haver essa troca de comando, considerando exatamente aspectos acadêmicos e não o poder pelo poder em si. Então, eu digo assim, o legado de Darcy, ao meu ver, eu acho que ele tem sido cumprido. E agora, uma das coisas que realmente eu gostaria de deixar registrado é exatamente essa questão do colégio de aplicação como um outro elemento social relevante aqui. Não só na formação dos nossos recursos humanos, na área de licenciatura lá, mas também para os jovens da região. Inclusive, quando a gente chegou aqui logo no início, você obviamente acompanhou, né? Os brisolões nascendo, pareciam chovia igual quando você anda no meio do mato e as plantas brotando. Né? De um dia para a noite uma parede subia. Tinha um ditado na UENF, se cantava com orgulho para quem era, eu sou do tempo do barro vermelho. É isso aí. E eu trabalhei na época, me lembro que chegava com um carro lá, o carro era branco, o carro saía
ocre, né? Porque tinha esse ditado, o cara quando ele bater no peito e falar, eu sou do tempo do barro vermelho. Então, aí porque quando cheguei na UENF, né, o nosso sonho, tipo assim, né? Eu sou da época em que escola pública era muito preciosa, né? No Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, né? Que eu sou de Niterói, mas eu sei que o liceu aqui também tem toda uma história de formação de excelentes pessoas. E eu lembro que para você entrar no Liceu Nilo Peçanha em Niterói, não sei aqui, mas lá você tinha que fazer quase que um vestibular. Não, aqui também. Eu passar no liceu... E não era moleza, não. Não. Então, quer dizer, o resgate, e eu digo assim, a escola pública, ela tem um papel, a meu ver, fantástico, que na realidade é colocar exatamente dentro da mesma sala de aula pessoas com diferentes histórias. Sim. Sabe? Isso é um papel que no início da UENF, o Aloysio, nós tínhamos uma coisa chamada ciclo básico comum. O ciclo básico comum, ele colocava todos os alunos, independente se ele era da área de tecnologia, ou se ele era da área de humanas, ou da área de ciências da vida, todo mundo junto discutindo filosofia, discutindo grandes temas da ciência. Eu acho que esse é um outro legado deixado por Darcy Ribeiro, que por, obviamente, ortodoxia de algumas pessoas acabou caindo, mas a gente pretende rediscutir o CBC como um elemento, inclusive, dentro disso que nós estamos colocando aqui, pertencimento institucional, entendeu? Porque a gente precisa resgatar entre os alunos, entre os professores e entre os técnicos. A partir daí, eu acho que a gente sai muito mais forte para mostrar esse pertencimento regional. Parece bobagem, né? Mas é aquele cara que sai na rua com a camiseta da UENF, né? Com orgulho, né? Bota um adesivo no... Orgulho igual do flamenguista depois do gol da Rascaeta, né? Exato. Orgulho de ser UENF, né? Sim. Exatamente. O orgulho de estudar na UENF. Essa faculdade é minha. Mas né? isso é uma Dizer coisa que as pessoas formadas na UENF, sobretudo as que tem... Você está N exemplos aqui, eu acho que, só para citar o Branger Arenário, que é secretário de Educação, hoje municipal, fruto da UENF, Sana Jimenez também estudou lá, quer dizer, pessoas que hoje fazem parte da administração municipal que foram formadas, né? Gente, a gente vê, você falou, né, a gente vê nos Estados Unidos grandes empresários e tal, que estudaram na faculdade Temple University ou como que seja, faz questão de contribuir, ele faz questão de ter em casa o troféu que ele... Né? Bota lá o diploma num quadro, na moldura, faz parte do escritório. Exatamente. Você está aqui, meu irmão, seu primo, Cristiano Abreu Barbosa, que está fazendo agora mestrado lá com cognição e linguagem. É um UENF. Exato. Cristiano já, quer dizer, como empresário, mas ele... Fiquei muito orgulhoso dele, quis dar seguimento à carreira acadêmica, né? E ter esse questionamento pessoal e encontra na UENF, né, um local para dar resposta a isso, a ele pessoal, de crescimento intelectual. Né? E o crescimento intelectual sempre tem espaço, né? Sempre tem espaço se não em qualquer idade. Se não tiver, a gente arranja. Está com problema, né? A gente está com problema. Por isso que é importante ter uma universidade que tenha exatamente essa perspectiva. O que eu quis dizer ciência. sempre tem idade em qualquer idade. Sim. Em qualquer idade, você aprender nunca é demais. Você tem o caso do Cristiano por conta disso. Claro, assim... é lógico. E também tem o seguinte, em épocas de que a gente fala em melhoria do ensino básico, né? A UENF ela teve um papel fundamental, que com os cursos de licenciatura, a gente começou a formar professor de física, de química, de matemática, biologia, que não existia aqui na região. Exato. Então, muitas vezes a gente encontra, até hoje, alunos nossos que não têm aula de física, não têm aula de química, mas é o papel da universidade, principalmente que a gente está formando também lá nos polos da região, professores, né? E a gente vai nesses lugares e a gente encontra ex-alunos que hoje são professores. Então, está criando-se uma massa crítica assim, de professores que realmente vão contribuir para o ensino básico. E isso que o Carlão acabou de falar sobre o colégio de aplicação é fundamental nessa formação dos professores. Fundamental, né? E também de mudança da realidade, né? Que eu acabei não falando, mas, por exemplo, quando o Darcy falava, né, imaginava que o colégio de aplicação fosse iniciar logo ali, né? Ele contaminava você com aquela euforia, com aquela vontade de fazer, né, do dia para a noite. E aí eu falei assim, meus filhos vão poder estudar numa situação onde realmente eu gostaria, ou seja, convivendo com jovens de diferentes classes sociais,
né, que é uma coisa que está faltando, né? A gente tem que ver isso. E é uma coisa interessante, né? Que hoje, muita gente não sabe, né? Nós temos o Darcy, quando começou a história da UENF, nós temos CIEP, né? Porque o Darcy estava à frente da Fundação de Amparo à Escola Pública, mas primeiro se pediu um desenho ao Niemeyer. O desenho do Niemeyer inicial sairia tão caro e o tempo do Darcy não esperava, né? Então ele falou assim, não, vou botar CIEP e a gente começa amanhã, absolutamente amanhã, que aquilo é tipo um pré-moldado, né? Não é a teoria exatamente do pré-moldado. A apoteose, né? Toda ela foi feita baseada na teoria. É verdade, boa analogia. É um Lego. É a definição. O Lego quando era criança, chamava de pique-pique. Mas, Marco, vamos ao intervalo para a gente voltar à pauta fixa. Exatamente. E voltamos já com Folha no Ar, primeira edição. Ei, no Atacadão das Madeiras.